Prepare-se para um mergulho profundo na vida. E obra do escritor francês Edouard Louis. É do Louis. Isso aí. Hoje vamos explorar a trajetória pessoal de transformação de Louis e o tema recorrente da fuga Sim. em seus livros. A gente tem aqui trechos de entrevistas, passagens da própria obra dele, Legal. o que nos dá uma visão bem íntima da jornada. É fascinante como ele usa a própria história, né? Enraizada na pobreza, nas limitações sociais, para criar uma narrativa poderosa que desafia as ideias convencionais sobre classe, gênero e violência. O que me intriga é essa reinvenção radical, né? O Louis sai de uma infância marcada pela pobreza e violência no norte da França. E se torna esse intelectual de renome, né? Pois é. Uma mudança drástica que ele mesmo orquestrou, mudando de nome, aparência e até a forma de falar. E essa transformação toda, essa fuga, como ele chama, né, não foi por acaso. Ele descreve essa sensação de estar preso pelas circunstâncias. Ele fala, abre aspas, eu tinha 21 anos e já era tarde demais. Tinha conhecido a miséria e a pobreza na infância. Fecha aspas. Imagina o peso dessa urgência, né, de escapar do passado. Exatamente. E essa fuga se manifesta de diversas formas na vida dele. Uma delas é através da análise da masculinidade e das dinâmicas sociais. Ele observa como a performance da masculinidade impactou a família dele de uma maneira... Bem peculiar. Sim, ele descreve como o pai e o irmão, ao abraçarem o tipo de masculinidade dominante, acabaram sofrendo mais do que a mãe e a irmã, que ocupavam papéis tradicionalmente submissos, né? É quase um paradoxo. É o que ele chama de paradoxo da dominação, né? Aqueles que parecem mais poderosos são, na verdade, aprisionados pelas estruturas que eles próprios sustentam, né? É como se a busca por poder, dentro dessa lógica, levasse inevitavelmente ao sofrimento. Faz a gente repensar as definições tradicionais de poder e libertação. E essa ideia de dominação e fuga se conecta com um encontro crucial na vida de Louis, né? O contato com o sociólogo Didier Eribon. Eribon, autor de Retornar a Reims, também trilhou um caminho de fuga, né, de um passado de classe trabalhadora. Louis, ao assistir a uma palestra de Eribon, inicialmente se identificou erroneamente com a história dele, achando que já tinha conquistado o que o Eribon descrevia. Mas esse erro de identificação acabou sendo gatilho para sua própria transformação. Ou seja, um erro que se transformou num despertar, né? Exatamente. É como se a história de Eribon tivesse aberto uma porta, né? Mostrando a Louis que a mudança era possível. E aí entra a questão da imitação legítima versus ilegítima que ele levanta. Porque a sociedade encoraja certos grupos a seguir normas estabelecidas, enquanto restringe outros de aspirarem à mudança. Quem tem o direito de imitar, né? Para alcançar uma vida melhor. Uma crítica poderosa à hipocrisia inerente à mobilidade social, né? É como se a sociedade ditasse quem pode sonhar e quem deve se contentar com a realidade imposta. E essa crítica social se estende à visão de Louis sobre o papel da literatura. Para ele, a literatura não é apenas para informar, mas para confrontar verdades incômodas. Ele fala, abre aspas, o papel da literatura já não é mais informar sobre alguma coisa, tem o papel de forçar o público a ver uma coisa que ele não quer mais ver, fecha aspas. Ele usa a literatura como uma arma, né? Isso. Para expor as feridas da sociedade, para despertar a consciência para realidades que preferimos ignorar. É por isso que a obra dele gera tanta polêmica, né? Principalmente quando ele cita políticos específicos como responsáveis pelo sofrimento do pai. Ele agrada a resposta do político Martin Hirsch às acusações de Louis. Ele escreveu um livro inteiro intitulado Como Matei Seu Pai, né? É uma resposta que, mesmo discordando de Louis, reconhece o impacto, né, de decisões políticas em vidas individuais. Exatamente. A obra de Louis, mesmo gerando discordância, força um confronto com as consequências reais da política. E por falar em sofrimento, um dos elementos mais poderosos e perturbadores na obra de Louis é a descrição da violência dentro da própria família. Ele descreve um ciclo de violência que circula entre os indivíduos. Ele diz, abre aspas, era uma sucessão de violência. Era um círculo dentro do qual eram todos presos. Fecha aspas. É uma descrição crua de como a violência pode aprisionar famílias inteiras. Mas, e aqui está o ponto crucial, Louis não atribui essa violência apenas a escolhas individuais. Ele vai além, né, examinando como forças sistêmicas contribuem para esse ciclo. E argumenta que a violência não se resume a pessoas más fazendo coisas mais, né? Existe toda uma rede de fatores sociais e econômicos que criam um terreno fértil para a violência. É nesse contexto que ele introduz o conceito de inocência generalizada. Inspirado em Kafka, né? Não se trata de desculpar ações prejudiciais, mas de entender a complexa teia de fatores que levam a elas, né? É reconhecer que as pessoas, muitas vezes, agem por desespero,
por falta de opções. Então, em vez de simplesmente culpar indivíduos por suas ações, a gente precisa abordar as questões sistêmicas que criam as condições para essas ações. Exatamente. Louis nos convida a ver o panorama completo, né? Sim. A reconhecer a responsabilidade compartilhada que temos na perpetuação desses sistemas. E isso nos leva à questão da reconciliação, né? É. A escrita de Louis sobre a sua família causou muitos atritos, né, nos seus relacionamentos. Sim, teve a reação violenta do irmão que queria agredir o Louis fisicamente por causa dos livros. É. E a mãe, apesar de ter uma resposta mais complexa, ainda luta com a exposição. Será que a reconciliação é possível quando existem diferenças tão profundas, né? Na visão de mundo e nas experiências de vida? É uma pergunta difícil. O próprio Louis parece duvidar, né? Ele usa o termo divórcio objetivo para descrever essa ruptura criada pelas forças sociais. Uma ruptura que vai além das vontades individuais, né? Moldada por realidades sociais distintas. Uma distância que se manifesta até nos detalhes mais sutis da convivência. Ele descreve, por exemplo, como a mãe, mesmo nos momentos mais amenos da relação, demonstra uma tensão constante. Ele fala, abre aspas, mesmo se temos uma relação mais ou menos boa, eu vejo que é uma violência porque minha mãe fica estressada, tomando cuidado em como se senta, como ela fala, ela come. Fecha aspas. É como se a mãe tivesse sempre em guarda, né? Tentando se adaptar a um mundo que não é o dela. Uma demonstração silenciosa do peso da diferença social que se infiltra até nos gestos mais cotidianos. E essa consciência da distância intransponível nos leva de volta ao tema central, né? A fuga. O Louis percebe que esse desejo de escapar não é a exclusividade de quem vive em situações marginalizadas, né? É uma busca universal e intrínseca à condição humana. É verdade. O que varia são as formas de fuga, né? Dependendo das circunstâncias de cada um. Na família de Luiz, por exemplo, o alcoolismo do pai, a violência do irmão, a partida da mãe. Cada um, à sua maneira, buscando uma válvula de escape por uma realidade sufocante. E o que é tão instigante é como o Louis, em seu livro mais recente, Le Desmoronamento, né, o colapso, explora como as tentativas de fuga podem às vezes levar à destruição. É como trocar uma prisão por outra sem encontrar a verdadeira liberdade. Ou seja, a fuga, muitas vezes, é apenas um sintoma, né? Um reflexo da insatisfação com a realidade. Mas não garante a cura, a superação do problema. Exatamente. E é nesse ponto que a obra do Louis se torna ainda mais relevante, né? Ele não oferece respostas fáceis, soluções prontas, mas nos convida a questionar, a refletir sobre a complexa relação entre a agência individual e as forças que nos moldam. E a violência, que permeia a história do Louis desde a infância, se torna um elemento central dessa reflexão, né? Sim, a violência é uma constante na vida dele, né? Tanto na esfera familiar quanto na social. Mas Louis vai além da denúncia, da simples constatação da brutalidade. Ele busca as raízes, né? Os fatores que alimentam esse ciclo. E aí entra o conceito de inocência generalizada. Isso. Se busca em Kafka. É uma ideia complexa e, por vezes, polêmica, né? Não se trata de justificar a violência, de isentar os agressores da culpa, mas de entender o contexto que gera a brutalidade, né? De reconhecer que as ações individuais são, muitas vezes, reflexos de um sistema desumano. É como se a violência fosse um sintoma, né? Isso. Uma consequência inevitável de uma estrutura social que esmaga e desumaniza. E essa análise sistêmica é fundamental para pensarmos em soluções. Não basta punir os indivíduos se a estrutura que os molda permanece intacta. Ou seja, para romper o ciclo da violência, a gente precisa ir além da punição e questionar as raízes do problema. E é aí que a obra do Louis se torna um chamado ação, né? Um chamado para olharmos para as nossas próprias vidas, para as estruturas que nos cercam e identificarmos os pontos de violência, de opressão. E não apenas identificar, mas agir para transformar essa realidade. Exatamente. Exatamente. E essa complexidade se manifesta de forma brutal quando a gente olha para essas narrativas tradicionais, né, de superação, essas histórias de quem se fez sozinho, né, puxando-se pelas próprias botas. Meio que ignorando o ponto de partida, né? Como se o contexto social e econômico não tivesse peso na trajetória de cada um. A história do Louis escancara essa falácia, né? Ele mostra como a origem, né? O background social e econômico molda as possibilidades de cada um. E não é só uma questão de recursos materiais. É a linguagem, né? O capital cultural, até o simples conhecimento das regras do jogo, né? Para navegar em diferentes círculos sociais. Coisas que a gente muitas vezes nem percebe que está aprendendo, porque já fazem parte do nosso mundo. Exatamente. O Louis fala sobre como ele teve que se transformar completamente, né?
quase como aprender um novo código. Para se encaixar no mundo intelectual que ele almejava, ele chegou a mudar a forma de falar, né? Abandonando o sotaque regional, que era visto como uma marca da sua origem de classe baixa. É como se ele tivesse que apagar uma parte de si mesmo para ser aceito nesse novo mundo, né? Uma conquista agridoce, né? Ele alcança essa transformação incrível. Mas a que preço? É uma questão complexa e o Luiz não foge das consequências dolorosas da sua própria fuga, né? Ele fala sobre o distanciamento da família, o ressentimento e até a violência que eclodiu como resultado da sua escrita. É de partir o coração. Ele consegue se libertar desse ciclo de pobreza e violência, mas cria um novo tipo de distância, né? Uma nova forma de dor. É essa ambivalência que permeia a história dele, né? Tem o triunfo de alcançar o que ele conquistou, mas também um profundo sentimento de perda, né? E isso nos leva de volta à questão da reconciliação que a gente tocou antes, né? É realmente possível superar esse abismo entre esses mundos tão diferentes. O Luiz, pelo menos, parece cético, né? Ele usa o termo divórcio objetivo. Para descrever essa ruptura criada pelas forças sociais. Uma ruptura que vai além das vontades individuais, né? Moldada por realidades sociais distintas. Uma distância que se manifesta até nos detalhes mais sutis da convivência. Ele descreve, por exemplo, como a mãe, mesmo nos momentos mais amenos da relação, demonstra uma tensão constante. Ele fala, abre aspas, mesmo se temos uma relação mais ou menos boa, eu vejo que há uma violência, porque a minha mãe fica estressada, tomando cuidado em como se senta, como ela fala, ela come. Fecha aspas. É como se a mãe estivesse sempre em guarda, né? Tentando se adaptar ao mundo que não é o dela. Uma demonstração silenciosa do peso da diferença social, né? Que se infiltra até nos gestos mais cotidianos. E essa consciência, né, da distância intransponível nos leva de volta ao tema central, né? A fofá. O Louis percebe que esse desejo de escapar não é exclusividade de quem vive situações marginalizadas, né? É uma busca universal, intrínseca à condição humana. É verdade. A diferença, como a gente já falou, está nas formas que essa fuga assume, né? E é justamente essa variedade que torna a análise do Louis tão rica. Ele usa a própria família como exemplo, né? É. O alcoolismo do pai, a violência do irmão, a partida da mãe, cada um à sua maneira buscando uma válvula de escape para uma realidade sufocante. E o mais intrigante é que a fuga em si não garante a libertação. No livro O Colapso, o Louis explora como essas tentativas de escapar podem levar à destruição. É como trocar uma prisão por outra, né? Sem encontrar a verdadeira liberdade. Ou seja, a fuga muitas vezes é apenas um sintoma, né? Um reflexo da insatisfação com a realidade, mas não garante a cura, a superação do problema. Exatamente. E é nesse ponto que a obra do Louis se torna ainda mais relevante, né? Ele não oferece respostas fáceis, soluções prontas, né? Mas nos convida a questionar, a refletir sobre a complexa relação entre a agência individual e as forças que nos moldam. E a violência, que permeia a história do Luiz desde a infância, se torna um elemento central dessa reflexão, né? Sim, a violência é uma constante na vida dele, né? Tanto na esfera familiar quanto na social. Mas o Louis vai além da denúncia, né? Da simples constatação da brutalidade. Ele busca as raízes, né? Os fatores que alimentam esse ciclo. E aí entra o conceito de inocência generalizada, que ele busca em Kafka. É uma ideia complexa e, por vezes, polêmica, né? Não se trata de justificar a violência, de isentar os agressores da culpa, mas de entender o contexto que gera a brutalidade, né? De reconhecer que as ações individuais são, muitas vezes, reflexos de um sistema desumano. É como se a violência fosse um sintoma, né? Isso. Uma consequência inevitável de uma estrutura social que esmaga e desumaniza. E essa análise sistêmica é fundamental para pensarmos em soluções, né? Não basta punir os indivíduos se a estrutura que os molda permanece intacta. Ou seja, para romper o ciclo da violência, a gente precisa ir além da punição e questionar as raízes do problema. E é aí que a obra do Louis se torna um chamado à ação, né? É chamado para olharmos para as nossas próprias vidas. Para as estruturas que nos cercam e identificarmos os pontos de violência, né? De opressão. E não apenas identificar, mas agir para transformar essa realidade. Exatamente. É um convite para a gente não se acomodar, sabe? Não se contentar em ser só um observador passivo dessa realidade. E a beleza da obra do Louis é que ele não dita as respostas, né? Não impõe um caminho único. Ele convida a gente a participar da reflexão, a questionar junto com ele. Ele não quer doutrinar, quer instigar o pensamento crítico, né? A análise profunda das dinâmicas sociais. E é essa a força da escrita dele. A força da nuance, da complexidade, né? O retrato cru da experiência humana, sem filtro, sem soluções mágicas. E por mais paradoxal que pareça, é essa crueza que abre espaço para a esperança, né? Porque ao expor as feridas, ao desvendar as engrenagens do sistema, ele mostra que a mudança é possível. Sim, a obra do Luiz é um sopro de esperança em meio ao caos, né? Ele lembra a gente que as nossas histórias importam, né? Que a nossa vivência tem o poder de questionar o status quo e inspirar a luta por um mundo mais justo. E isso que me fascina no Edouard Louis, né?
Ele transforma a própria vida em literatura em ferramenta de análise social no chamado Ação Nordie e mostra pra gente que a literatura pode ser muito mais do que um espelho da realidade. Ela pode ser a faísca que incendeia a mudança, né? Que impulsiona a gente a construir um futuro mais justo, mais humano, mais livre. Então, se você busca um autor que provoque reflexões, que questione suas certezas e que te deixe com mais perguntas do que respostas, mergulhe na obra do Edward Louis. É uma jornada que vai te transformar, que vai ficar com você muito depois que você terminar a leitura. E por hoje a gente encerra nosso mergulho. Esperamos que vocês tenham apreciado a companhia, as reflexões. Até a próxima!